Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Nos bastidores do futebol brasileiro, uma bomba acaba de explodir e o epicentro está na Gávea. Pedro, o artilheiro, o homem de confiança do ataque rubro-negro, teria comunicado oficialmente sua saída do Flamengo. A notícia, ainda envolta em mistério e cercada de especulações, caiu como um raio em meio à reta final da temporada. Fontes próximas ao jogador garantem que a decisão foi tomada após uma série de desentendimentos internos e uma insatisfação crescente com a falta de valorização nos bastidores. O clima, que já vinha pesado desde as polêmicas envolvendo o atacante e a comissão técnica, agora parece ter atingido um ponto sem retorno. A torcida, que idolatra Pedro por seus gols decisivos e pelo carisma em campo, foi pega completamente de surpresa. A grande dúvida que paira no ar é: o que levou o camisa 9 a tomar essa atitude tão drástica justo agora, quando o Flamengo ainda luta por títulos importantes e depende do seu faro de gol? A diretoria, por enquanto, mantém o silêncio, tentando evitar que o incêndio se espalhe. Mas uma coisa é certa: quando um nome do tamanho de Pedro decide sair, o impacto é gigantesco e deixa marcas profundas no elenco e na torcida. As primeiras informações indicam que Pedro já teria informado sua decisão a alguns companheiros de elenco, num clima de emoção e incredulidade. O atacante, conhecido por seu perfil mais reservado e profissionalismo exemplar, teria se emocionado ao comunicar que estava encerrando seu ciclo no clube que o projetou de volta à seleção brasileira. Há quem diga que ele já estaria negociando com clubes do exterior, especialmente da Europa e do Oriente Médio, onde o interesse por seu futebol técnico e preciso é constante. O Flamengo, por sua vez, estaria tentando convencer o jogador a repensar a decisão, oferecendo um novo projeto esportivo e até uma reestruturação no ambiente interno para atender algumas das insatisfações do elenco. Mas, de acordo com as fontes, Pedro estaria decidido. O clima nos treinos teria mudado, com olhares desconfiados e um silêncio incômodo no ar. A relação com parte da comissão técnica teria se desgastado de forma irreversível. E o atacante, cansado das promessas e da pressão constante, teria optado por buscar novos ares, acreditando que já cumpriu seu ciclo no clube carioca. A torcida, claro, está em polvorosa. Nas redes sociais, o assunto Pedro fora do Flamengo rapidamente se tornou o mais comentado do país. Há quem não acredite, chamando tudo de rumor infundado. Outros, porém, garantem que a informação é quente e que o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Os comentários se dividem entre tristeza e revolta. Muitos fãs lamentam a possível saída de um ídolo recente, enquanto outros criticam a diretoria por não conseguir manter um elenco unido e motivado. Pedro é visto não apenas como um goleador, mas como o símbolo da nova geração de craques do Flamengo, alguém que representa o equilíbrio entre técnica refinada e carisma. Perder esse jogador é mais do que perder um atacante, é abrir mão de uma identidade construída nos últimos anos. E isso pesa. A pergunta que ecoa entre os torcedores é simples, mas dolorosa: como o Flamengo vai seguir sem seu camisa 9? Ainda há esperanças de reviravolta, mas o tom das conversas internas indica que o adeus pode ser questão de tempo. Os bastidores do ninho do urubu estão pegando fogo. Entre dirigentes, conselheiros e membros da comissão técnica, o assunto Pedro domina todas as conversas. Há relatos de que uma reunião de emergência teria sido convocada para tratar exclusivamente da situação do atacante. Alguns diretores defendem uma tentativa desesperada de convencimento, outros acreditam que, se o jogador não quer mais ficar, o melhor é abrir caminho para uma negociação lucrativa. O contrato de Pedro com o Flamengo é longo e tem multa alta, o que significa que qualquer clube interessado terá que desembolsar uma fortuna para tirá-lo da Gávea. Mesmo assim, o mercado já começa a se movimentar. Times da Premier League e da Arábia Saudita teriam manifestado interesse imediato. O staff do jogador, por sua vez, estaria analisando as propostas com calma, priorizando um destino que valorize o lado esportivo. Dentro do elenco, a notícia caiu como uma bomba emocional. Companheiros próximos,
como Arrascaeta e Everton Ribeiro, teriam tentado conversar com o atacante para entender os motivos reais da decisão, mas ouviram apenas que o ciclo chegou ao fim. É impossível falar da saída de Pedro sem lembrar o impacto que ele teve desde que chegou ao Flamengo. Foram gols decisivos, títulos importantes e momentos marcantes que o colocaram entre os grandes da história recente do clube. A maneira como ele se adaptou ao estilo de jogo rubro-negro foi impressionante, especialmente considerando que em outros clubes ele não teve tantas oportunidades. Pedro virou sinônimo de eficiência e frieza dentro da área. Quando o time precisava, lá estava ele, empurrando a bola para o fundo da rede. Sua saída, portanto, não representa apenas uma perda técnica, mas também simbólica. É o fim de uma era. E o que mais intriga os torcedores é o fato de que não houve nenhum sinal público de descontentamento recente. Nada que sugerisse uma ruptura iminente. Tudo parece ter acontecido nos bastidores, longe das câmeras e dos microfones. Agora, com o rumor ganhando força, os dias que se seguem prometem ser de tensão e especulação. Cada palavra, cada gesto, cada treino será observado de perto. O adeus de Pedro parece inevitável, e o Flamengo precisa começar a se preparar para o impacto emocional e esportivo dessa perda. Enquanto isso, os programas esportivos já tratam o assunto como o grande tema da semana. Analistas debatem o futuro do atacante e as possíveis razões por trás da saída. Alguns apontam para um desgaste interno com a comissão técnica, especialmente após episódios em que Pedro teria se sentido desrespeitado por decisões táticas e cobranças públicas. Outros acreditam que a questão é mais ampla, envolvendo a estrutura do clube e a pressão constante por resultados. O fato é que, independentemente do motivo, a saída de Pedro representaria um golpe duro para o projeto do Flamengo. Ele era uma das principais referências técnicas e emocionais do elenco. O torcedor, que sempre acreditou em sua entrega, agora vive um misto de incredulidade e luto antecipado. Há quem ainda espere um desfecho positivo, uma reviravolta de última hora que mantenha o ídolo na gávea. Mas, até o momento, tudo indica que Pedro está decidido. E quando um jogador do seu calibre decide encerrar um ciclo, dificilmente há volta. O rumor se transforma, aos poucos, em realidade. A segunda parte dessa história começa com o silêncio que domina o centro de treinamento. Pedro, segundo relatos, apareceu para os treinos visivelmente abatido, mas determinado. Não houve discussão, não houve polêmica pública. Apenas um semblante sereno de quem sabe que tomou uma decisão difícil, mas necessária. Fontes internas afirmam que ele já comunicou oficialmente à diretoria sua intenção de não continuar no clube em 2026, pedindo que a saída seja conduzida de forma respeitosa e transparente. A atitude, vista por muitos como madura, também deixou uma ponta de tristeza no elenco. Afinal, Pedro sempre foi querido entre os colegas, conhecido por sua postura discreta e seu foco em campo. Entanto, os bastidores indicam que a relação com parte da comissão técnica estava desgastada desde o início da temporada. Divergências sobre esquema tático, tempo de jogo e até a comunicação durante os treinos teriam contribuído para o distanciamento. Agora, o atacante quer seguir um novo caminho, acreditando que seu futebol precisa respirar novos ares para continuar evoluindo. O Flamengo, por sua vez, encara um dilema: insistir em uma permanência que talvez não funcione mais ou liberar o jogador e buscar uma reposição à altura. Enquanto os dirigentes tentam manter o controle da narrativa, o rumor da saída de Pedro cresce nas arquibancadas virtuais. A nação rubro-negra, conhecida por sua paixão e intensidade, reage com emoções mistas. Há os que pedem compreensão, reconhecendo o direito do jogador de buscar novos desafios. Mas há também os que não perdoam a decisão, acusando o atacante de abandonar o clube em um momento delicado. Em meio às opiniões polarizadas, surge uma reflexão sobre como o Flamengo tem lidado com seus ídolos. Desde a era Jorge Jesus, o clube convive com ciclos curtos e desgastes rápidos. Pedro, que parecia imune a essa dinâmica, agora se vê envolvido na mesma espiral. O sentimento é de déjà vu, como se o Flamengo estivesse revivendo uma história já conhecida, onde o talento se perde entre disputas internas e ruídos de bastidor. A diretoria promete se pronunciar oficialmente nos próximos dias, mas a sensação é que o estrago já está feito. A relação entre jogador e clube,
antes sólida e simbólica, está fragilizada. E talvez, dessa vez, não haja discurso capaz de reconstruí-la completamente. Nos bastidores do mercado da bola, o nome de Pedro já circula com força. Empresários e dirigentes estrangeiros acompanham de perto cada movimentação. Clubes da Inglaterra, Itália e Arábia Saudita monitoram a situação, prontos para fazer uma proposta oficial assim que o Flamengo abrir as portas para negociação. O valor de mercado do atacante é altíssimo, e seu perfil técnico se encaixa em diversos projetos internacionais. Para o Flamengo, a venda pode significar um alívio financeiro e uma oportunidade de reestruturação. Mas, emocionalmente, a perda será difícil de digerir. Pedro é mais do que um jogador, é uma figura que simboliza a fase moderna do clube, marcada por conquistas e protagonismo continental. Sua saída, portanto, não é apenas uma questão de transferência, mas um evento que redefine a identidade recente do time. A torcida, mesmo dividida, sabe que dificilmente surgirá outro atacante com a mesma combinação de técnica, frieza e carisma. Enquanto as negociações se desenrolam, cada movimento é analisado com atenção quase obsessiva. O destino de Pedro, ao que tudo indica, será longe da Gávea, e o adeus está mais próximo do que nunca. Com a repercussão crescente, as comparações inevitavelmente aparecem. Muitos lembram de outros craques que deixaram o Flamengo no auge e seguiram caminhos distintos. Uns brilharam ainda mais no exterior, outros perderam espaço e viram a carreira desacelerar. O futuro de Pedro ainda é uma incógnita, mas poucos duvidam de seu talento e capacidade de adaptação. O atacante tem o perfil ideal para o futebol europeu, com finalização refinada e leitura de jogo apurada. Porém, sua saída deixa um vazio enorme no elenco. A diretoria já estuda nomes para substituí-lo, mas encontrar alguém à altura é um desafio quase impossível. Dentro do vestiário, a notícia ainda repercute com pesar. Companheiros descrevem o clima como estranhamente silencioso, como se todos ainda estivessem processando a ideia de um Flamengo sem Pedro. A relação entre o atacante e a torcida foi construída com suor e emoção, e esse elo dificilmente será esquecido. Ainda que a decisão seja definitiva, muitos torcedores sonham com um retorno no futuro, quando o tempo curar as feridas e a saudade falar mais alto. Por ora, o sentimento predominante é de despedida e gratidão. Nos próximos dias, tudo indica que a novela chegará ao seu capítulo final. O Flamengo prepara um pronunciamento oficial, e Pedro deve se manifestar publicamente, agradecendo a torcida e explicando sua decisão. O discurso, segundo pessoas próximas, será sincero e emocional, focado em reconhecer o carinho que sempre recebeu e a importância do clube em sua trajetória. Ainda assim, o adeus será doloroso. Para um jogador que viveu tantos momentos marcantes com a camisa rubro-negra, gols em finais, títulos históricos, tardes épicas no Maracanã, deixar o clube é encerrar um ciclo de glórias e memórias inesquecíveis. A torcida, por sua vez, deverá lotar as redes sociais com mensagens de apoio, agradecimento e também lamento. Porque, no fundo, todos sabem, Pedro e Flamengo foram uma combinação rara, quase perfeita. E como toda grande história de amor, o fim chega com um misto de tristeza e respeito. O futebol segue, mas o vazio deixado por um ídolo é daqueles que demoram a ser preenchidos. E quando ele finalmente se for, restará apenas a saudade, e a certeza de que Pedro marcou seu nome para sempre na história rubro-negra. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Encerrando essa narrativa de incerteza e emoção, o rumor da saída de Pedro serve como um lembrete do quanto o futebol é imprevisível e humano. Entre contratos milionários e agendas políticas, há sempre o lado pessoal, o cansaço emocional e o desejo de novos desafios. Pedro, que chegou ao Flamengo em meio a desconfianças e se tornou ídolo, agora escolhe escrever um novo capítulo da própria história. É possível que ainda haja tentativas de reviravolta, um último apelo para que ele fique, mas a sensação é de que o destino já foi traçado. E, se de fato ele sair, o Flamengo precisará se reinventar, não apenas taticamente, mas também emocionalmente. A perda de um jogador desse calibre mexe com o vestiário, com a torcida e com a identidade do clube.
E mesmo que novos nomes surjam, substituir Pedro será tarefa árdua. O futebol, porém, é cíclico, ídolos vão, outros surgem, mas as histórias ficam. E essa, sem dúvida, será lembrada como uma das mais marcantes dos últimos tempos. O artilheiro pode estar de saída, mas o legado que deixa na Gávea será eterno, gravado na memória de cada torcedor que vibrou com seus gols e acreditou no impossível. Mesmo com o clima tenso e a iminente despedida, há quem acredite que Pedro ainda possa mudar de ideia. Alguns conselheiros influentes do Flamengo tentam intervir nos bastidores, articulando reuniões e buscando brechas para reverter a decisão. Há conversas sobre um possível novo projeto esportivo para 2026, que incluiria reforços de peso e uma reestruturação na comissão técnica, tudo para reconquistar a confiança do camisa 9. O problema é que o desgaste emocional parece ter ultrapassado o ponto de retorno. Pedro, segundo relatos, estaria cansado de promessas e da pressão que acompanha cada jogo. O atacante sempre manteve um perfil discreto, mas dessa vez, o silêncio fala mais alto do que qualquer pronunciamento. Para muitos, a decisão é uma forma de resguardar sua paz e buscar um ambiente onde possa apenas jogar futebol, sem precisar lidar com crises políticas ou ruídos internos. A diretoria, por outro lado, teme que sua saída simbolize o início de uma nova fase turbulenta, onde o clube precisará repensar sua forma de lidar com ídolos e talentos consagrados. Enquanto isso, os torcedores se dividem entre a esperança e a resignação. Em cada postagem nas redes sociais, é possível sentir a mistura de emoção e incredulidade. Uns pedem calma e paciência, acreditando que o amor de Pedro pelo Flamengo pode falar mais alto. Outros exigem uma postura mais firme da diretoria, cobrando que o clube não se curve diante da vontade de um jogador, por mais ídolo que seja. Há também os que já se despedem, agradecendo pelos gols, pelos títulos e pelos momentos inesquecíveis que o atacante proporcionou. O sentimento de perda é evidente. Para muitos rubro-negros, Pedro representava o equilíbrio perfeito entre talento e humildade, alguém que parecia entender a alma da nação. Por isso, sua saída não é apenas um fato esportivo, mas um abalo emocional. A relação entre jogador e torcida foi construída em campo, com suor e vibração, e agora, esse elo parece prestes a se transformar em saudade. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!